Bem, pessoal, então vamos iniciar a segunda aula de hoje. Então, essa aula aqui, a gente vai aprender sobre esforços solicitantes internos. Lembrem que eu falei desde o início que o objetivo aqui da disciplina é a determinação dos esforços solicitantes internos em estruturas isostáticas, né? Então, essa aula de hoje, de agora aqui, que a gente vai ver, é muito importante, né? Para entender a disciplina, para conseguir fazer os cálculos da estrutura certinho. Então, a gente vai ver um pouco mais aqui no início de teoria, mas também a matéria, a disciplina é de cálculo, né? Muito cálculo de estruturas, então é muito importante vocês prestarem aqui atenção, entenderem o conceito, porque isso ajuda você na resolução depois das questões, né? Professora, Então, sim. depois a senhora pode passar o link da aula ou das aulas? Sim, claro. No final da aula eu sempre passo no grupo. É porque no meu caso, estou trabalhando com um telefonezinho muito furreca, eu tenho que vir apagando as mensagens, eu devo ter apagado alguns links. Tá, mas você consegue ver depois da aula? Sim, consigo. Porque vocês precisam ficar assim atentos. Eu sempre envio os links depois quando a aula acaba, eu já subo os vídeos, né? Aí o Zoom ele começa a gerar o vídeo, eu dou uma organizada e eu subo, só que eles demoram um pouquinho às vezes para carregar. Então, às vezes eu mando um pouco tarde, já na noite, mas sempre eu mando na mesma sexta-feira, perdão. Na mesma sexta, quando a gente termina a aula, fiquem atentos no WhatsApp, que aí eu mando os links. Então, sempre no dia, de Muito qualquer obrigado. forma, se vocês, segunda, vocês perderam os links e tal, pode falar no grupo que eu mando de novo. Tá. Dá sim, dá para pegar sim, professora. Tranquilo. É o USB do Danilo que é complicado. Tá bom. Então, vamos lá. Esforços internos solicitantes, né? Vamos lá. A gente já aprendeu, né? Que quando a gente tem uma estrutura, ela tem um sistema de forças atuando sobre ela, ativas, denominadas forças ativas. Isso provoca, né, uma força reativa, que elas vão surgir através dos vínculos ou das reações de apoio, que a gente até já aprendeu a calcular, certo? Então, quando esse sistema de força atuando sobre a estrutura, ele gera essas reações de apoio, encontra o equilíbrio, né? Estático, se for uma estrutura isostática ou hiperestática. Vamos falar de estruturas isostáticas, né? Então, uma vez que essa estrutura, vamos dizer, ela está já com um sistema de cargas atuando sobre ela, um sistema de forças reativas que estão surgindo em cada um dos apoios, o que está acontecendo, né? Quais são os efeitos que estão acontecendo nos elementos dessa estrutura? Quais são os efeitos internos que essas cargas e essas reações vão provocar em cada uma das seções dessa estrutura? Então, pessoal, isso são os esforços internos que surgem, né, dentro dos elementos, né, das vigas, dos pilares, das lajes, do sistema que a gente tiver lá, o elemento que a gente tiver. Você vai ter uma estrutura que ela está submetida a cargas, ela vai ter reações de apoio, que geralmente são as fundações, mas as estruturas podem ter vínculos internos também, que geram essas reações. Mas o mais importante, né, é determinar os esforços internos que surgem nos elementos, nas seções dos elementos. Por quê? Porque só com esses esforços internos é que a gente vai conseguir realmente projetar a estrutura. A gente precisa
fazer essa condição de desenho, que os reforços solicitantes internos, eles precisam ser menores do que os reforços resistentes internos, né? Para a estrutura não colapsar, não quebrar, né? A gente precisa manter esse reforço interno sempre sendo menores do que os reforços, perdão, os reforços internos são todos. A gente está falando aqui dos solicitantes. Quais são os solicitantes? Aqueles que são produzidos pelas cargas atuantes e pelas reações de apoio. Vamos imaginar uma coluna. Uma coluna, um pilar, ou uma viga, não sei, qualquer tipo de elemento. Vamos supor um pilar, que ele tem uma fundação e você tem uma carga no topo, né, que pode ser de uma laje ou uma viga que está apoiada nesse pilar. Então, você vai ter uma carga atuante, né, na extremidade superior e uma força reativa no apoio, né? Vocês têm as estruturas, elas todas que vocês veem por aí, edificações, vigas, pilares, eles todos têm um sistema de forças atuando e uma força reativa nos apoios. Mas o que está acontecendo dentro daquele pilar, né? Produto desse sistema de força que está atuando? Dentro dele vão surgir reforços internos, né? Só que se esses reforços internos solicitantes, eles são menores do que os resistentes daquele material que você está utilizando, a estrutura ela vai resistir, ou seja, ela não vai colapsar. E isso é o que o engenheiro civil precisa garantir no desenho, né? Vamos lá. Então, vamos imaginar um corpo qualquer, um elemento. Esse elemento aqui pode ser qualquer coisa, uma viga, uma laje, qualquer elemento estrutural. A gente já está considerando aqui, né, um corpo sólido, a gente não está considerando um modelo simplificado. Então, esse corpo está submetido a um sistema de forças em equilíbrio, né? Vamos supor aqui que a gente tem todo o sistema de forças ativas e reativas. Não interessa aqui quais dessas forças são reações ou quais delas são forças atuantes, né? O que interessa é que esse corpo, né, tem um sistema que, como um todo, ele constitui um sistema em equilíbrio, né? Vamos supor que essa seja uma estrutura qualquer, com vínculos, ou seja, com vínculos qualquer, que eles geraram uma reação de apoio e forças atuantes. Então, a gente está representando aqui todo esse sistema de forças. Vamos ver, então, o que aconteceria em uma seção qualquer desse corpo aí, desse elemento, desse corpo sólido. Aqui a gente está representando uma seção S, né, no meio. O que aconteceria nessa seção? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente divide, secciona esse corpo em duas partes pela seção S aqui, né? Dentro desse elemento, está acontecendo esforços internos, né? Qualquer sistema que você tenha atuando em qualquer tipo de estrutura, né? Digamos aqui, né? Eu tenho aqui uma estrutura qualquer e eu tenho forças atuando por aqui. Vamos supor que eu esteja assim, apertando aqui o celular, né? Eu estou apertando, vamos supor que um dos lados seja a força ativa e o outro a reativa. Eu estou apertando ele, aplicando força. Então, dentro desse material, está acontecendo certos reforços internos, né? Se eu apertar aqui muito forte, vai chegar uma hora que eu vou quebrar o celular, certo? Mas quando ele não está quebrando, existem esforços internos dentro desse material, só que eles são menores do que os reforços resistentes, ou seja, da resistência desse material. Por isso que eu aperto, ele está acontecendo esforços internos dentro
desse celular aqui, no caso, mas ele não está quebrando, né? Para eu quebrar ele, eu preciso aplicar muita mais força. Vai chegar uma hora que os esforços internos vão ser maiores do que os solicitantes internos vão ser maiores do que os esforços resistentes que ele é capaz de resistir e eu vou quebrar o celular. Mas sempre todas as estruturas, elas estão, os elementos delas estão submetidos a esforços solicitantes internos, produto do próprio sistema de forças que está atuando. Então, pessoal, a gente dividindo imaginariamente esse corpo aqui em duas partes, a gente vai ter umas tensões aqui no interior dessa face aqui da seção S, né? Nos dois lados. Só que a resultante aqui dessas forças aqui, né? A resultante dessa tensão aqui e a resultante dessa tensão aqui, elas precisam ser iguais e em sentidos opostos para eu unir o corpo e que ele esteja em equilíbrio, certo? Porque o corpo ele está em equilíbrio. Se tivesse aqui um lado uma força maior do que no outro, esse corpo ele estaria dividido, não estaria em equilíbrio. Então, imaginariamente, se a gente cortar, né, dentro nessa seção, eu vou ter esforços iguais, só que nos sentidos opostos, né, em cada uma dessas faces. Então, pessoal, os esforços internos, na verdade, todo esse sistema de forças que está atuando, ele gera tensões dentro da estrutura, dentro do sólido, né? Vocês vão ver isso também em resistência dos materiais, que é a disciplina na qual vocês vão estudar tensões. Só que todas essas tensões aí, como vocês aprenderam, vocês podem calcular a resultante dessas forças aí atuantes. A resultante de todas essas tensões vai ser um esforço, né? Um esforço interno. Que isso é com o que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Então, isso que eu estava falando agora, né? Que a distribuição das forças internas, ela se dá através das tensões, né? Como a gente trabalha aqui com modelos de estruturas reticulares, que a gente representa um elemento sólido por uma barra, tipo assim, a gente representa uma viga por uma barra, um pilar por uma barra, né? Então, a gente, para conseguir trabalhar no modelo matemático, com esses elementos, a gente precisa calcular o esforço interno, que seria a resultante das tensões nessa face. Então, isso é uma simplificação também, né, matemática, para a gente conseguir realizar os cálculos, né? Então, esses esforços internos é a resultante das tensões internas numa face, que no caso de um elemento unidimensional, que a gente representa por barra, vai ser só uma força, né? No caso, que a gente representa no eixo, no meio, né, do elemento. Vamos lá. Então, pessoal, a gente tem aqui a mesma figura, né, imaginariamente cortada no meio. A gente tem as duas faces na seção S, gerando umas tensões internas. Se a gente calcular a resultante dessas tensões, a gente vai ter aqui, vamos supor, aqui na figura abaixo, a gente vai ter uma resultante R aqui nessa face e outra resultante R aqui na outra face, em sentidos opostos, né? Para ela estar em equilíbrio. Então, a gente, esse sistema aqui, consegue transformar nesse sistema aqui, calculando a resultante. Certo? Só que, vamos lá. Observem aqui que as tensões, elas estão em qualquer direção, né? As forças e as tensões são grandezas vetoriais. Então, eles podem surgir em qualquer direção, porque eu tenho um sistema de forças atuando em qualquer direção. Então, em princípio, a gente não sabe lá dentro como essas tensões estão acontecendo, mas supondo que elas tenham essas direções aqui e produzam uma resultante assim nessa direção,
e nesse sentido, né, sentido oposto. Então, a gente vai ter aqui uma representação da resultante daquelas tensões, né? Então, pessoal, se a gente tem uma resultante aqui, nesse ponto, a gente, já falei para vocês que como a gente está analisando estruturas reticulares, que são unidimensionais, a gente vai colocar, então, os esforços no eixo dos elementos, né? Se a resultante aqui nessa fase, ela está aplicada nesse ponto, a gente pode trasladar, né, essa resultante para o centro aqui de gravidade do elemento, porque a gente vai representar apenas o eixo nos nossos modelos matemáticos, certo? Então, a gente faz a resultante referida ao centro de gravidade dessa seção. Se a gente tem uma força R aqui, né, que está a uma distância X qualquer do centro de gravidade, para eu levar esse sistema de forças aqui para o ponto aqui do centro de gravidade, eu vou trasladar essa força, mas eu tenho que representar também o momento que essa força está produzindo, né, com respeito a esse ponto. No caso, eu vou colocar um momento M qualquer, né, porque ela está produzindo o momento. Observem que ela está, né, a uma distância do ponto, nessa figura aqui. Então, eu vou criar aqui um sistema equivalente, representando já a resultante no centro de gravidade e o momento que ela está produzindo, né? Isso aí, vamos lá. Primeiro, essa resultante, ela está apontando numa direção qualquer, que ela está no espaço, certo? Porque a gente trabalha aqui com os eixos ortogonais, a gente trabalha com um sistema de eixos ortogonais X, Y e Z. Então, para a gente conseguir trabalhar e levar esse sistema de forças para os modelos matemáticos que a gente utiliza para realizar os cálculos, a gente precisa encontrar as componentes dessa resultante R nos 3 eixos ortogonais. Já vocês viram também em aulas anteriores que um vetor força, ele sempre pode ser decomposto nas 3 direções ortogonais. Então, se a gente vai decompor essa força, a gente vai obter, então, 3 componentes, nos 3 eixos, né? X, Y, Z. E a mesma coisa desse momento aqui, porque esse momento também está girando aí em uma direção qualquer, mas ele não está girando em torno dos eixos ortogonais, ele está girando em qualquer direção, né? Vamos supor, os eixos ortogonais sempre são assim para a gente, né? Um horizontal, um vertical, e o outro que é o eixo C apontando para dentro ou para fora, né? Então, esse momento ele pode estar girando em qualquer direção, né? Na direção daquela, a resultante está apontando para um lado e o momento ele está girando, né? Em torno dessa resultante. Para levar esse sistema para os eixos ortogonais, a gente vai decompor a força e o momento. Então, nos 3 eixos, a gente teria uma força aqui, uma componente no eixo X, com um momento atuando também no eixo X, uma componente no eixo Y e um momento no eixo Y, e outra componente no eixo C, com o momento correspondente no eixo C. Então, esses são os esforços solicitantes internos na seção S, né, de uma estrutura espacial, que no caso a gente está considerando aqui, né, um corpo com as 3 dimensões. Então, isso seria no espaço. É para vocês entenderem, né? A gente trabalha no plano, mas para vocês entenderem como que isso acontece em uma estrutura espacial. Então, pessoal, uma vez que a gente encontrou as componentes, em cada um dos eixos ortogonais, a gente já tem aqui, né, um referencial com os esforços solicitantes internos. Seriam esses esforços aqui. Vamos lá.
Então, em um pórtico espacial, surgem 3 esforços internos, como está mostrado na figura. Certo? Tem 2 esforços. Um esforço, uma força e um momento em cada eixo ortogonal. Mas a gente trabalha aqui com estruturas num plano. Certo? Em cada plano, então, se a gente for trabalhar em um plano, quantos esforços a gente teria? Alguém consegue dizer? 2, 3. 3, certo? Imaginem um plano aqui, nesse sistema aí. Se a gente pegar um plano qualquer, x, y ou y, z, a gente vai ter 2 forças, né? E um momento. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos ver como a gente denomina esse reforço interno. Né? Primeiro, a componente daquela resultante, R, segundo o eixo X, seria essa força aqui, né? Representada por N, se denomina esforço normal. Né? A componente no eixo X do elemento se denomina esforço normal. Se representa por uma N. Isso é uma nomenclatura da literatura, normalmente. Então, as componentes de R, segundo os eixos X e Z, Y e Z, perdão, se denomina esforço cortante, que seriam esses esforços aqui, né, representados pela letra Q, né? Você tem aqui um QY, um QZ, certo? Então, esses 2 esforços, componentes da resultante, nos eixos Y e Z, se denominam cortante, esforço cortante. A componente de momento, então, como que se denomina? No eixo X, a gente está analisando o eixo X como o eixo do elemento, né? Paralelo ao eixo do elemento. Sempre lembrem disso. O eixo X a gente está considerando paralelo ao eixo daquele elemento que a gente está analisando. Então, a componente de momento no próprio eixo do elemento se denomina momento de torção, representado pela letra M, com uma sub-T aqui, com seu índice T, para indicar que ele é de torção. E as outras 2 componentes de momento, nos eixos Y e Z, se denominam, então, momentos fletores, representados por MY, MC. Por quê? Porque esses momentos nessas direções, eles tendem a provocar uma flexão da peça. Mas o momento no eixo X, ele está gerando uma torção, ele tende a torcer a peça, né? A gente vai ver mais claramente isso agora. Mas então, pessoal, essa é a nomenclatura utilizada na literatura para os esforços solicitantes internos, né? N para o esforço normal, Q para esforços cortantes e M para os momentos. Então, vamos lá. Como eu já falei também, os esforços solicitantes internos, eles são sempre referenciados aos eixos, né, dos elementos. Mas no caso a gente ter uma estrutura reticular ou pórtico, vocês devem ficar atentos que eles se referenciam aos eixos locais dos elementos, né? O eixo X sempre será considerado coincidindo com o eixo do elemento. Vamos ver esse exemplo aqui, né? A gente tem um pórtico formado por 3 barras. Eu coloquei aqui dentro do quadradinho, o número indica o número do elemento. E aqui os outros números, eles estão indicando os nós, né? O elemento 1, ele vai do nó 1 ao nó 2. O elemento 2 aqui, ele vai do nó 2 ao nó 4. E o elemento 3, a barra 3, vai do nó 4 ao nó 3, né? O nó seria aquela união das barras, certo? Vamos lá, então. Se a gente for analisar o elemento 1, então,
qual seria o eixo X? A gente estaria analisando, então, o elemento 1. O eixo X, então, ficaria no eixo do elemento 1, certo? Coincidindo com o eixo desse elemento. E o eixo Y, né? Perpendicular. Beleza? Então, se a gente for analisar o elemento 2, qual seria o eixo X? Observem que aqui, então, o eixo X mudou, né? Ele vai coincidir com o eixo desse elemento 2. Certo? Então, os eixos, eles são locais. Dependem do elemento analisado. Mesma coisa aqui para o elemento 3. Se formos analisar o elemento 3, o eixo X coincide com o eixo do elemento e o eixo Y perpendicular. Você entende isso, pessoal? Fica claro isso? Na verdade, o eixo X vai estar sempre preso, né? Não é isso? Ele O está eixo preso X, ali. ele sempre vai ser coincidente com o eixo daquela barra, né? Você tem uma barra em uma direção. Nesse caso aqui, elas estão horizontais e verticais. Mas ela pode estar inclinada. Se ela estiver inclinada, o eixo X, ele vai estar inclinado. Ele vai coincidir com o eixo daquela barra. Deu para Sim, entender? mas ele estaria preso. Igual ali no ponto 1, está preso naquele... Eu esqueci o nome que se dá, aquele ponto de referência da Terra ali, está preso na barra 2 lá em cima. Ele nunca vai estar solto igual está o eixo Y, no caso. Como assim preso? Ele está preso nos 2 pontos, também. Tem 2 pontos de ligação. Não, sim, porque ele coincide com o eixo da barra. Então, você tem que considerar ele na barra. Não pode considerar deslocado. Então, sim, ele está preso naquela barra. Certo? Beleza, deu para entender. Mas no 2 ele não tá, Kiko. Oi? Mas no 2 ele não tá. Ele está no 2 e no 4, entendeu? Por isso que é o contrário. Não, mas a gente está falando aqui do elemento 3, que seria a barra, pessoal, a barra. Deu para entender? Ah, sim, sim. A gente está analisando as barras, não os nós. Os nós, eles estão lá para indicar que a barra vai do tal ao tal. Mas o eixo coincide com o eixo do elemento, que seria a barra. Certo? Vamos lá, então. Vamos analisar um pouco mais, entender um pouco mais o que são esses reforços solicitantes internos dentro dos elementos. O reforço normal, a gente já falou que ele vai ser um reforço sempre atuando no eixo do elemento, no caso seria no eixo X. Ele pode ser um reforço de tração ou um reforço de compressão. O que seria o reforço de tração? É quando ele tende a tracionar a peça. Ou seja, eu estou tendendo a alongar o elemento, né? Eu estou, assim, eu pego uma, né? Aqui não tem como representar, mas se eu estivesse assim, né? Tentando, fazendo um esforço para tentar alongar aqui o elemento, eu estou aplicando um esforço de tração. Então, ele promove o alongamento, né? A separação entre as seções do elemento. Ele promove um alongamento. Esse seria um esforço de tração. Mas o esforço normal, ele pode ser também de compressão. Compressão é o contrário. Quando eu estou comprimindo o elemento. Aqui eu estou tentando apertar, estou comprimindo, né? Então, a compressão é sempre entrando, né? Para dentro do elemento. Tração é quando ele está saindo do eixo do elemento. Deu para entender? Sim. Então, pessoal, um pilar, por exemplo, ele normalmente trabalha a compressão, certo? Você tem um pilar, ele vai ter
uma carga em cima e o apoio. Então, ele sempre vai estar comprimido. Então, nesse caso, seria um esforço de compressão. Então, os esforços normais, eles podem ser desses dois tipos. Qual a convenção de sinais que a gente utiliza? Quando ele é de tração, é positivo. Isso está na literatura, é quase uma regra geral, o esforço normal. Não conheço uma literatura que tenha outra convenção. Sempre é positivo quando é tração e sempre é negativo quando é compressão. Então, esqueçam um pouco aqui da convenção de sinais que a gente estabeleceu para o cálculo das reações de apoio, porque aqui a gente está falando de esforços internos. Os esforços internos é outra coisa, pessoal. Os esforços internos é o que está acontecendo naquela seção do elemento. Então, ela pode estar comprimida ou pode estar tracionada. Se ela está tracionada, a gente considera que esse esforço é positivo. Se ela está comprimida, a gente vai considerar negativo. Então, a compressão, ela promove um encurtamento da peça. Vamos ver o esforço cortante, então. O que seria o esforço cortante? Ou esforço cissaleante, também conhecido na literatura como esforço cissaleante. Ele é um esforço que tende a provocar o deslizamento relativo das seções daquele elemento. Ou seja, é como se eu estivesse cortando a peça, né? Tentando cortar. Por isso que se chama esforço cortante. Então, ele promove um deslizamento relativo das seções, né? E qual a convenção de sinais para o esforço cortante? Vamos lá. Isso aqui é um pouquinho já mais complicado, mas vamos lá. A gente vai analisar sempre, né, os elementos ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, quando a gente estiver analisando o elemento da esquerda para a direita e a resultante ficar apontando para cima, o cortante ele vai ser positivo. Caso contrário, ele vai ser negativo, né? Isso analisando da esquerda para a direita. Mas quando a gente estiver analisando de direita para a esquerda, a gente vai ter, então, o contrário, né? Quando estiver apontando a resultante para baixo, vai ser positivo, e quando estiver apontando para cima, vai ser negativo. Então, pessoal, isso parece um pouco confuso agora, mas vocês depois, com exercícios, vão entender melhor. Vão ter uma prática que vai ajudar vocês a visualizar melhor essa questão. Então, o esforço cortante, pessoal, não está tão unificado na literatura como o esforço normal. Tem algumas literaturas que consideram essa convenção que eu mostrei aqui, mas tem outras que consideram ao contrário. Então, só para vocês prestarem atenção aí, quando vocês forem consultar alguma literatura, prestem atenção se realmente está considerando essa convenção aqui ou não, para vocês não acharem que está errado, é que pode estar com outra convenção diferente. Então, vamos lá. Então, essa convenção que eu apresentei aqui para o cortante, na verdade, eu peguei a convenção que aparece no SUSE 15. Eu coloquei aqui no momento, mas na verdade era aqui no cortante, né? Por quê? Porque é um dos livros mais clássicos aqui, né? De toda a literatura que a gente está vendo, e assim, muitos programas de cálculo estrutural também usam essa convenção, então eu coloquei na aula e na disciplina, vamos trabalhar com essa convenção aí. Mas se vocês forem ver outro livro, pode ser que a convenção esteja ao contrário. Nós vamos focar aqui na convenção que a gente vai utilizar. Momento fletor. Então, pessoal,
o que seria o momento fletor, ou seja, o esforço do momento fletor. A gente já falou que o momento pode ser fletor ou pode ser torsor. O momento torsor, ele tende a torcer o elemento, né? Vamos lá. Eu tenho aqui um elemento. Se o momento ele está nessa direção aqui, ele vai provocar uma torção, né, no elemento. Mas se o momento estiver aqui na direção dos outros dois eixos, que são perpendiculares ao eixo do elemento, ele provoca uma flexão. A gente não vai calcular momentos torsores aqui na disciplina, mas é bom vocês terem já conhecimento disso, né? O momento torsor, ele cria uma torção na peça. O momento fletor provoca uma flexão na peça. Essa flexão, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Como é que a literatura considera essa convenção de sinais para o momento? A flexão positiva, né, é quando as fibras tracionadas são as fibras inferiores do elemento. Só a flexão, ela é a união de dois esforços, né? Compressão e tração. Quando você tem um elemento que ele está submetido à flexão, sempre vai ter umas fibras comprimidas e outras fibras tracionadas. Observem aqui a figura, né? Isso aqui pode ser uma viga, qualquer elemento que está flexionado. As fibras superiores, elas vão estar comprimidas, porque vocês percebem que há um encurtamento nas seções superiores, né? Elas estão, então, se comprimindo. Enquanto que nas fibras inferiores está acontecendo o contrário. Está acontecendo um afastamento, né? Um alongamento dessas fibras, então, elas estão tracionadas. Então, a flexão é positiva quando ela está promovendo a tração nas fibras inferiores. É negativa o caso contrário, quando as fibras inferiores estão comprimidas e as superiores estão tracionadas, né? Observem também a rotação das seções transversais em torno dos eixos, né? Então, a convenção de sinais, olhem aqui para a convenção de sinais do momento. A gente está pegando aqui uma seção transversal desse elemento. Nesse caso, que ele traciona fibras inferiores, observem como é que ele está atuando aqui, né? Se ele está atuando aqui nessa direção, ele está provocando uma flexão positiva, porque as fibras inferiores são as que vão estar tracionadas nesse exemplo aqui. No caso contrário, observem o momento. Observem o sentido dele. Ele vai promover aqui uma flexão negativa, ou seja, as fibras superiores são as que vão estar tracionadas e as fibras inferiores são as que vão estar comprimidas. Então, pessoal, os esforços internos, eles vão ter um sinal de acordo com o que eles estiverem provocando no elemento. Então, esqueçam aqui a convenção que a gente tinha para reações de apoio, de girando horário ou anti-horário, porque isso aqui é outra coisa, né? Aqui não interessa se gira horário ou anti-horário, isso não interessa. Também não interessa se a força está apontando para cima ou para baixo. Importa o que ela está provocando no elemento que a gente está analisando. Porque agora a gente está vendo esforços solicitantes internos. Não tem a ver nada o sinal, a convenção, com o que a gente tinha para reações de apoio. Fica claro isso? Vocês precisam desvincular uma convenção da outra. Porque vocês vão ver momentos aqui girando tanto horário quanto anti-horário, mas o que interessa é se ele está provocando uma tração nas fibras inferiores ou nas fibras superiores. Deu para entender? Sim.
Vou ver no exercício. Tudo bem, mas é bom vocês já, aqui na teoria, ficarem com isso claro, né? Sempre. Por quê, pessoal? Vocês fizeram disciplina também já de construção civil, né? Vocês já devem ter feito várias disciplinas de construção civil. Vocês aprenderam que existe ou seja, no concreto armado, vocês têm a armadura positiva e a armadura negativa. Vocês lembram disso, né? Dois ainda não, professor. A gente não fez isso ainda não, hein? Hum? Fizemos isso ainda não. Não? Não. Concreto armado ainda é mais lá na frente pra gente. Não, sim, mas eu não estou falando da disciplina de concreto armado. Estou falando tá. de construção civil. Quando vocês aprenderam, não sei se vocês aprenderam, mas deviam ter aprendido, porque isso não é nada de cálculo, é apenas a disposição das armaduras, né? Em lajes e vigas, né? Por exemplo, nas lajes, vocês têm uma... Não teve isso aí, não. Não? Bom, Não. então... Tudo bem, então eu vou explicar um pouco para vocês. Se algum Nem de na vocês, aula de materiais de construção eu não ouvi falar disso. se algum de vocês tem alguma experiência já prática, que algum de vocês deve ter, né, com construção, vocês sabem que quando vocês vão construir uma laje, por exemplo, vocês têm à disposição da armadura, né, dos aços, vocês têm nos apoios, geralmente, né, você tem a armadura mais para cima, né? Na parte superior da laje. E vocês no meio lá do vão, sempre, né? Tem uma armadura na parte inferior. Essas armaduras com essa disposição é precisamente por conta do reforço de flexão na laje, né? Porque a laje, ela vai ter uma flexão assim, normalmente ela vai trabalhar a flexão, né? Então, no meio, ela vai ter as fibras inferiores tracionadas. Os momentos positivos, eles vão estar no meio, né, no vão. E nos apoios, vão estar os momentos negativos, porque vai ser a flexão negativa. Então, pessoal, como vocês, sim, devem ter aprendido essa parte de que o concreto, ele é muito resistente à compressão, mas ele não é resistente à tração. Isso vocês já devem ter aprendido em materiais de construção. Mas se não aprenderam, bom, aprendam agora. Isso aprendemos. Então, por isso que a gente usa o concreto armado, né? A gente coloca o aço para resistir o reforço de tração. Então, como na flexão tem tração, porque ela é uma união desses dois reforços, vocês vão colocar o aço onde estiver a tração. Então, nas lajes, você no meio aqui vai ter a armadura mais para a face inferior, e nos apoios, geralmente, para a face superior, porque lá vai ter a tração nas fibras superiores. Então, pessoal, é por isso que a gente faz essa disposição dos aços, né, nos elementos. Isso não é por acaso, tudo isso tem uma explicação, né? E o engenheiro é que sabe dessa coisa, né? O engenheiro é que sabe por que aquelas armaduras estão lá. Professora, bom, sim. eu só fiquei com a dúvida, porque nesse slide, a flexão positiva está para cima. E no slide anterior, no pilar negativa, a coluna ficou... Essa posição ficou negativa no pilar, no outro slide. Não, mas no slide anterior a gente não estava vendo flexão. Porque a gente viu o cortante, né? E aqui a gente viu esforço normal. Não, foi o outro um pouquinho mais atrás que falou sobre o pilar. E deu essa mesma posição, deu negativo. Não, mas no pilar eu estava falando da compressão. Não falei de flexão. Entendi. Então, aqui é que eu estou falando de flexão, né? Eu estava falando do esforço normal. Que no caso do pilar, o esforço normal é geralmente compressão, porque eles estão trabalhando a compressão. Então, aqui a gente está falando de flexão, que normalmente acontece em vigas e lajes, né?
Normalmente, pessoal, vocês têm que ver as estruturas que vocês estão projetando, como que estão trabalhando, mas normalmente vigas e lajes, elas trabalham a flexão. Então, deu para entender aqui quando a gente vai considerar o momento fletor positivo ou negativo? Sim. Vai depender de quais são as fibras que estão sendo tracionadas, entenderam? Não vai depender do giro horário ou anti-horário, que fique isso aí bem claro, né? Eu sim. Pode ser que vocês Eu não... posso também, professora, Sim. eu posso também considerar que, sim, para mim, na minha, pelo que eu entendi, na minha visão aqui, se eu estou com ele côncavo, ele está positivo. Se eu estou com ele convexo, ele está negativo, né? Em relação a, por exemplo, se aqui fosse nessa positiva aqui seria um apoio de uma viga com 2 apoios, né? E nesse outro lado aqui que é negativa seria uma viga em projeção. Eu pensando desta forma, né? Estaria errado? Vamos lá. É bom, assim, não estabelecer uma coisa fixa. Por quê? Porque se aí mudam o eixo, mudam a disposição dos elementos, aí vocês ficam confundidos. Você tem que analisar cada elemento, como ele está sendo, ou seja, fletado, né? E quando ele é fletado, você tem que analisar, dependendo da disposição dos eixos naquele elemento, ou do que você está considerando face superior ou face inferior, quais dessas faces são tracionadas e quais são comprimidas. Entendeu? Então, assim... Sim, entendi. Bem, Tá por tranquilo. exemplo, esse aqui, você está considerando aqui positivo, porque a gente está considerando... Vamos lá. A gente está considerando aqui que as fibras inferiores são essas aqui, né? A gente está considerando aqui no nosso referencial que as fibras superiores são essas e as inferiores são essas. Então, como ele traciona aqui as fibras inferiores, é positivo. No caso contrário, aqui negativo. Mas se esse elemento estivesse girado, né? Estivesse vertical, vamos supor. Aí a gente tem que estabelecer, então, uma convenção para saber quais fibras a gente está considerando como sendo as superiores e quais como sendo as inferiores, certo? Então, por isso é que sempre você precisa olhar quais fibras estão sendo tracionadas. Isso que vai dar uma indicação para você de como a flexão Sim. está Sim. sendo. Agora, posso fazer outra pergunta? A senhora falou sobre rotacionar ele. Se eu estou com essa flexão positiva aqui, e se eu estou aqui digamos que isso aqui seja uma barreira, ele ficou em pé, né? Eu estou com ela na vertical. E essa barreira fez essa barriga para fora, eu continuo com essa posição positiva, né? De torção, seria esse momento fletor como positivo, né? Então, a gente vai ter uma convenção, quando a gente estiver analisando já, fazendo exercícios depóticos e determinando esforços internos, aí vocês vai ficar mais claro para vocês. Mas a gente sempre vai considerar, né, no caso de barras, na horizontal, as fibras inferiores como as que estão aqui inferiores, né? E superiores as que estão para cima. No caso delas estarem vertical, a gente vai estabelecer também uma convenção. No caso dos pórticos, a gente vai considerar, então, positivo quando ele tracionar as fibras que estão para fora e negativo quando tracionar as fibras que estão para dentro, né? Então, a gente vai ter uma convenção aí, que a gente vai ver depois, quando estiver fazendo já exercício. O que tem que ficar claro aqui é que o momento é positivo quando traciona as fibras inferiores, no caso de uma viga, né? Quando a gente tiver outros tipos de elementos, a gente vai estabelecer convenção também. Está ficando claro por enquanto? Sim, estou entendendo, tá.
Estou entendendo claramente. Vamos Obrigado. focar aqui, vamos focar no exemplo da viga agora, senão vocês vão ficar com muita coisa aí na cabeça. E depois, na prática, vendo exercícios, a gente já vai falar das convenções quando tivermos póticos e outros tipos de elementos ou barras inclinadas. Então, a gente vai estabelecer uma convenção aí de qual seria a seção inferior e superior, tá bom? Vamos continuar, então. Então, pessoal, na análise estrutural, estruturas, ela é dita plana, já vocês sabem disso, quanto as forças que atuam nela estão num plano, certo? E dessa forma, a estrutura é analisada segundo um modelo plano, que são os modelos que a gente já está analisando na disciplina. Então, no plano, são 3 os esforços solicitantes internos em qualquer seção S da estrutura. A gente vai trabalhar na disciplina sempre com esses 3 esforços solicitantes internos. O esforço normal ou axial, né? Que na literatura pode ser NX, porque ele atua no eixo X do elemento, ou simplesmente ele é denotado por uma N. O cortante, que já vocês viram também, que se denota pela letra Q, QY ou simplesmente Q, e o momento flexor, que vai ser MC ou simplesmente M, né? Então, a gente vai trabalhar com N, Q e M. São os 3 esforços solicitantes internos fundamentais que a gente vai trabalhar na disciplina, né? No plano não tem um momento torsor. Para ter um momento torsor, você precisa estar no espaço. Por isso que a gente aqui, na disciplina de isostática, só vai ter esses 3 esforços, que são os 3 esforços no plano. A gente trabalha com estruturas planas, modelos planos. Então, pessoal, vamos lá. Os esforços solicitantes internos, em uma seção, eles podem ser representados de 2 formas. Uma é através da seção, né? O corte aqui da seção S. E a outra é através do elemento infinitesimal contendo a seção S. Ou seja, aqui estão os 2 exemplos representados. Um corte aqui na seção S, a gente tem as 2 faces, que foi o que a gente já viu, ou um elemento infinitesimal naquela seção que a gente está considerando. Vamos lá. Gente, isso aqui é uma representação do que está acontecendo dentro daquele elemento, né? Então, a representação do esforço normal, do esforço cortante e do momento flexor, segundo os 2 modos. Vamos ver aqui quando a gente analisa uma seção. Tem um microfone de alguém por aí aberto. Não sei quem é. Então, vamos ver a seção. A seção S, né? Se a gente tiver um esforço aqui, atuando no eixo do elemento, a gente pode representar ele aqui, né? Na seção, na face, com sentidos opostos, né? Esse seria um esforço axial ou esforço normal positivo, né? O cortante, vamos lá. A gente tem um cortante aqui para cima, então na outra face está para baixo. O que interessa aqui, pessoal, é a representação. Se numa face ele está em um sentido, na outra face está no sentido oposto. Para quê? Quando essa estrutura fica junta, ela está em equilíbrio. Então, se a gente faz um corte imaginário, esse reforço, eles precisam estar em sentido oposto. E o momento também, a mesma coisa. Se eu tenho um momento aqui, nesse sentido, girando aqui, vamos observar aqui o giro, né? A gente não está falando aqui do que acontece nas fibras. Se o giro aqui está em um sentido, o giro na outra face precisa estar no sentido oposto, certo? Vamos ver o que acontece se a gente pega um elemento infinitesimal em lugar de fazer o corte. Vamos, naquela seção S,
pegar um elemento infinitesimal. A gente tem um esforço aqui, normal, né? Positivo, porque de tração, ele está tracionando aquela seção, né? Um esforço cortante aqui, no caso positivo, porque estamos considerando aqui que da esquerda para a direita, a resultante aqui está para cima, esforço cortante é positivo, e o momento fletor naquela seção, perdão, naquele elemento infinitesimal, né, ele vai estar representado como tracionando uma das fibras, certo? Então, para ver o que está acontecendo realmente na seção, a gente precisa ver o elemento infinitesimal. Aí a gente vê se ele está tracionando as fibras inferiores ou superiores. Então, os reforços solicitantes internos, eles podem ser representados dessas duas formas. Ou você representa o elemento, ou você representa o corte. Tá claro? Isso aqui é só uma representação, né? Para saber o que está acontecendo no interior desse elemento. Então, vamos lá. Então, uma vez que a gente já determina ou conhece as forças aplicadas e determina as reações nos apoios, a gente vai fazer o que então? Determinar os esforços solicitantes internos. Eles podem ser determinados em qualquer seção transversal do elemento. E sempre vão ser esses 3 esforços o que a gente vai estar calculando aqui. Esforço normal, que pode ser de tração ou compressão, esforço cortante e momento fletor. Certo? Como é que esses esforços solicitantes podem ser determinados? Existem 2 raciocínios que a gente pode utilizar para determinar esses esforços em uma seção do elemento. É importante, pessoal, imaginar o que pode estar acontecendo dentro de um elemento, né? Os reforços, eles estão em todas as seções do elemento. Então, da mesma forma que para reações de apoio, a gente faz o somatório de momento com respeito a um ponto da estrutura, os esforços internos, a gente vai determinar em uma seção do elemento, porque em cada seção a gente vai ter esse reforço, né? Então, a gente pode analisar pelo primeiro raciocínio, que seria, considerando a ação das forças, à direita ou à esquerda da seção S, que seria a seção que a gente vai determinar os esforços. A gente considera um lado apenas ou o outro lado. Esse raciocínio é o mais simples e o mais rápido para se determinar os esforços. E a gente tem menos chance de erro no cálculo do que utilizando o segundo raciocínio, né? O segundo raciocínio seria considerar o equilíbrio das partes, à esquerda ou à direita, desse, né? Esse raciocínio também permite a determinação do reforço solicitante interno por meio da aplicação das equações de equilíbrio, seja a parte esquerda, S, ou a parte direita, DS. Então, pessoal, desses 2, a gente sempre que puder vai trabalhar com o raciocínio 1, porque ele é mais rápido, né? Então, vamos lá. Como a gente determina, então, os esforços internos numa seção? Pelo método das seções. Né? Então, como já falamos, a gente pode optar por considerar a ação do sistema de forças à direita ou a ação do sistema de forças à esquerda. Né? A gente vai trabalhar sempre considerando o sistema de forças a um dos 2 lados daquela seção. Então, as 2 possibilidades, eles vão levar a mesma resposta. É a mesma coisa que as reações de apoio. Você faz somatório de momento com respeito a um ponto ou com respeito a outro, mas você no final vai determinar os mesmos valores das reações, né? Porque para a estrutura estar em equilíbrio,
você aplicando as equações da estática, sempre vai encontrar os valores certos, né? A mesma coisa acontece para os esforços solicitantes internos. Você pode considerar o sistema de forças tanto à esquerda quanto à direita da seção que você esteja analisando, que você vai chegar no mesmo resultado. Ficou claro isso? Então, se em alguma questão aqui eu utilizar um lado, saiba sempre que você pode utilizar o outro lado também. Como que a gente vai escolher se a gente considera o sistema de forças à esquerda ou o sistema de forças à direita? A gente vai analisar a questão e vai ver qual das duas opções é a mais fácil, a que vai requerer menos cálculo, porque a gente com menos cálculo tem menos chances de erro. Então, você vai escolher, mesma coisa que nas reações de apoio, o caminho mais fácil para vocês, com menos cálculo. Vamos ver um exemplo, pessoal, para entender um pouco melhor como é realizada essa determinação dos esforços solicitantes internos. Vamos lá. A gente está aqui com uma viga, né? Uma viga biapoial. A gente tem aqui dois apoios, um apoio de segundo gênero, um apoio de primeiro gênero e um sistema de forças aqui atuando na viga, de forças ativas, né? Então, o exemplo está pedindo para determinar... Perdão, peraí, estou... Só um minuto, pessoal. É que aqui... Pronto. Então, o exemplo está pedindo para determinar os esforços solicitantes internos nas seções S1 e S2 indicadas na figura. Observem aqui que a gente tem uma seção S1 e S2. Precisamos determinar quais são os esforços solicitantes internos nessas duas seções. Vamos começar, então, pela seção 1. Como que a gente determina os esforços internos? Primeira coisa, pessoal, sempre você precisa determinar, primeiro, as reações nos apoios, para você criar o seu sistema de forças ativas e reativas, certo? Então, vamos lá. Passo 1, determinar as reações dos apoios. O que a gente já vem trabalhando, né? Então, a gente vai aqui colocar as reações que surgem nos apoios. Aqui no apoio do segundo gênero, duas reações nos dois eixos, x, y, e no apoio B, apenas uma no eixo y. Aplicando as equações de equilíbrio que a gente já conhece, a gente calcula a reação horizontal no apoio A. Aqui eu coloquei o exemplo que eu adotei ali do livro, então ele já tinha aqui, não tinha uma dimensão com números, estava representado por letra, mas tanto faz. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem como é determinado, como são determinados esses reforços. Então, Professora, pessoal, qual livro que a senhora usou? esse exemplo é da Maria Cascão. Então, aqui o valor da reação de apoio no apoio A, horizontal, é menos 2P, né? Pelo somatório de momento, a gente determina, então, a reação vertical aqui no apoio A também. Isso aqui é a mesma coisa que a gente vem fazendo, pessoal. Estamos supondo aqui que vocês já sabem determinar essas reações de apoio. Então, é aplicando primeiro as equações de equilíbrio para determinar essas reações. A gente vai obter um valor aqui para VA, né? dP. Observem que as cargas aqui são 3P, 2P, então a gente encontrou um valor de P aqui. E a gente
utiliza também a somatória de forças no eixo Y para determinar a reação que está faltando, né? Ou a reação vertical no apoio B, que no caso vai dar 2P. Então, pessoal, isso aí vocês já sabem fazer, ou estão aprendendo, né? Vocês sabem como é, talvez vocês não tenham a prática, mas já vocês aprenderam como é que essas reações são calculadas. Então, esse é o passo 1. Você pega a estrutura e faz o que a gente já estudou, que a gente já resolveu nas aulas anteriores. Uma vez determinadas essas reações de apoio, já você tem o seu sistema de forças, tanto as forças ativas quanto as forças reativas. Então, agora você vai passar a determinar os esforços solicitantes internos nas seções que estão sendo pedidas no exercício, né? Vamos lá. O que você vai fazer? Primeiramente, perdão. Professora, A gente tem, pode falar. dá licença, Danilo, eu vou precisar sair. Tá bom, não tem problema. Ok? Obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Passo 2. Como que a gente determina os esforços na seção? A gente vai precisar fazer um corte na peça, né? Imaginário. E a gente vai isolar dos lados, né? Com todos os esforços externos e esforços atuando naquela seção, ou seja, naquele lado da peça. A gente tem aqui a peça toda, né? Se a gente vai determinar os esforços na seção 1, o que a gente faz? A gente vai fazer um corte na seção 1, né? A gente cortou aqui na seção 1. A gente tem um lado esquerdo e um lado direito, né? Você realiza um corte aí imaginário. Vejam que as reações de apoio ficaram para esse lado. Todo o sistema de forças, ele fica para o lado que ele está intacto, né? E para o outro lado ficaram as reações e a força no lugar que elas estão sendo aplicadas. Então, a gente apenas cortou, mantendo o sistema com a força e a reação a cada lado, igualzinho. Muito bem. Então, uma vez que a gente cortou a peça, a gente vai isolar um dos lados, né? Qualquer um. Qual você escolheria aqui? Então, pessoal, aqui a gente escolheria, eu escolheria o lado esquerdo, porque ele tem menos forças, né? Esse lado aqui tem mais força, vai requerer mais cálculos. Então, eu pego esse lado esquerdo aqui. Eu espero que vocês também façam isso, né? Simplifiquem a vida de vocês. Então, a gente vai pegar apenas o lado esquerdo, né? A gente vai ficar, então, com as duas reações de apoio aqui no ponto A. E com esse lado que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Na seção cortada, devem ser desenvolvidas as solicitações que mantêm o sistema isolado em equilíbrio. Essas solicitações, como a gente já viu, são o esforço normal, o axial, o esforço cortante e o momento fletor, né? Esses valores são os que a gente precisa determinar. E a gente não pode esquecer da convenção de sinais, porque é muito importante saber se o esforço normal ele é de tração ou compressão, porque a gente precisa saber o que está acontecendo naquela peça, né? Imagina que vocês vão projetar um elemento de concreto armado e ele está submetido a esforços de tração, mas você no cálculo estrutural você obteve que era compressão. Se é compressão, ele não vai precisar do mesmo reforço, né, de aço, do que tração, porque vocês sabem que o concreto ele não resiste à tração. Então, imaginem o que vocês podem causar numa estrutura se vocês determinam de forma errada o esforço. Então, vocês têm que prestar muita atenção a isso. Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver, então?
aplicando as 3 equações de equilíbrio em relação à seção cortada. E dessa forma a gente determina os valores procurados. Lembrem que o corte, vocês fizeram um corte, mas esses reforços que vão ser gerados nessa seção, eles também vão criar um sistema em equilíbrio com aquele sistema que você isolou. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, as 3 equações de equilíbrio. A gente vai utilizar essas 3 equações de equilíbrio também para determinar os reforços atuantes aqui, internos, né, solicitantes, na seção S1. Então, pessoal, a gente já representa os 3 esforços, porque vocês sabem que são 3. A gente já falou, são esforço normal, esforço cortante e momento. Da mesma forma que nas reações de apoio, você vai arbitrar esses esforços aí, vai arbitrar o sentido e vai aplicar as equações de equilíbrio. Vamos determinar primeiro, com o somatório de forças no eixo X, o esforço normal. Lembrem que o eixo X é o eixo do elemento. Então, a gente tem aqui uma reação de apoio de 2P, apontando para a esquerda negativa, mais a força axial N, isso é igual a 0. Então, a gente tem um valor aqui de N de 2P, né? Ela é positiva porque está tracionando a peça. Vocês estão vendo aqui que ela está saindo da peça. Então, ela está tentando alongar essa peça de um esforço de tração, por isso é positivo. Ficou claro? Sim. Vamos lá. Somatório de forças, então, em Y. A gente já determinou aqui o esforço normal, 2P. Somatório de forças em Y. A gente tem a reação VA aqui, que vale P, e o cortante aqui, né, representado pela letra Q. Esse somatório aqui igual a 0, então a gente vai ter um cortante aqui, que a gente tem um valor negativo. O que isso quer dizer? Quando você tem um valor negativo, é a mesma coisa do que no cálculo de reações de apoio. Você colocou aqui um sentido errado, então é só inverter, certo? Isso é o que indica obter um sinal negativo. Mas, na hora de você colocar o sinal para o esforço, você precisa ficar atento à convenção de sinais, né? A resultante apontando para baixo, o cortante vai ser negativo, como no caso aqui analisado, tá certo? Então, aqui, né? Perdão. Aqui o cortante é negativo. E está faltando, pessoal, o momento, então, o momento aqui nessa seção S, né? A gente vai fazer, então, somatório de momentos com respeito à seção S1 igual a 0. Mesma coisa. Quem está produzindo o momento com respeito aqui a essa seção? Qual força? VA. Isso, a força VA, que vale P, né? Então, essa força aqui é a única, né? As outras, elas não estão produzindo momento, porque elas passam pelo eixo aqui, né? Então, considerando aqui a convenção de sinais, P multiplicado por A, produzindo um momento aqui negativo, girando horário, menos SM aqui, que eu arbitrei também como girando horário, então, negativo, tudo isso igual a 0. Então, a gente vai obter um valor aqui de M menos P por A. Pessoal, a mesma coisa aqui, fiquem atentos. Se ele me deu um resultado com um sinal negativo, quer dizer que eu coloquei o sentido errado. Então, eu vou inverter o sentido do momento, né? Beleza. Mas o esforço, como é que ele é?
Observem aqui a diferença. Ele é um momento aqui positivo, porque ele está tracionando as fibras inferiores. Estão vendo? Então, uma coisa é eu ter um sinal aqui negativo, que me indicou que o sentido ele está errado, mas quando eu vou determinar o sinal para o esforço, para eu saber como é que esse esforço, o que esse esforço está produzindo naquela sessão, eu vou, então, olhar para a convenção de sinais para esforços internos. Esse momento aqui, ele está tracionando as fibras inferiores e não as superiores. Então, como ele está tracionando as fibras inferiores, o momento é positivo, a flexão é positiva. Deu para entender? Sim. Vocês entenderam ou ficou muito confuso isso aí? Tá meio enrolado para mim. Mas de boa. Nos próximos exercícios eu vou pegando. É que é muita informação, não, é muita informação, mas nessa troca de quando der negativo, porque errou, aí tem que inverter lá o sentido. Isso. Uma coisa é para o cálculo. Quando a gente realiza o cálculo, a gente vai ficar com essa convenção que a gente já tinha para reações de apoio, porque a gente só está calculando os sentidos lá, né? Então, a gente está realizando um cálculo com a mesma convenção que a gente já tinha. Só que, quando a gente vai já falar do esforço, né? A gente tem que olhar a convenção dos esforços internos. A gente tem que ver como esse momento, né? O que esse momento está produzindo na barra. Porque, pessoal, o nosso modelo simplificado, nosso modelo matemático, no modelo matemático, a gente utiliza essa convenção de anti-horário, horário, positivo, negativo, apontando para a esquerda, para a direita. Então, isso aí no modelo plano, tá ótimo. Mas lembrem que esse modelo plano, esse modelo simplificado, com estruturas reticulares de barras, ele representa uma estrutura real. Ele representa aquela barra, uma viga. Uma viga é um elemento tridimensional, não tem uma única dimensão. A gente faz uma simplificação. Então, você simplificou para determinar as reações e os reforços, mas na hora de você falar o que está acontecendo naquela viga, você tem que ver o que acontece no elemento tridimensional como um todo, porque realmente o elemento ele é tridimensional. Então, você vai ver aquele momento representado em uma barra unidimensional, o que está provocando na estrutura real, na viga como ela é. Então, esse momento ele vai tracionar umas fibras da viga, que podem ser as superiores ou podem ser as inferiores. Isso tem que ficar bem claro, porque realmente é isso que você precisa conhecer para você depois colocar as armaduras de aço ou para você determinar depois os diagramas de fósforo, que vocês vão aprender mais para frente. Então, pessoal, fique isso aí claro, né? Vamos lá. Depois vocês vão aprender também na prática com exercícios e tal. Vai mais um pouco, professor? 10 e tal já. Oi? Carro aqui. Então, a gente só vai ver aqui agora a seção 2. Como que a gente calcula os esforços solicitantes internos na seção 2. No caso da seção 2, a gente tem aqui forças aplicadas na seção 2. Então, vamos ver como falta que hora? É até 10h15, né? Faltam 10 minutos. Não, tranquilo, não vou deixar, não. Não, fala com outra pessoa aqui. Não é até 10h15? Sim, professor. Vai lá, prossegue aí. Continua, professora, continua. Continua, segue tudo. Então, pessoal, vamos lá. Análise na seção 2. Eu já coloquei aqui as reações de apoio, que a gente já calculou, né? Então,
A gente já fez isso no passo 1. Então, agora vamos determinar os esforços internos, solicitantes internos na seção 2. S2. A gente vai proceder da mesma forma, só que, observe, nessa seção que a gente quer analisar, existem forças ou momentos concentrados, né? Nesse caso, unicamente forças. No caso em que a seção existem forças ou momentos concentrados, há uma descontinuidade do reforço solicitantes internos. Como que a gente precisa proceder, então? Se existe uma força aqui, axial, né, no eixo X, ela vai acarretar uma descontinuidade de forças normais. Se existe uma força aqui concentrada, né, na vertical, ela vai acarretar uma descontinuidade do esforço cortante. E se existisse um momento aplicado, que no caso da figura aqui não existe, mas se existisse, ele vai acarretar descontinuidade de momentos fletores nessa seção. No caso de ter uma descontinuidade, a determinação do reforço solicitantes interno exige a consideração das duas seções. Então, pessoal, esse é um caso que a gente não pode fazer apenas analisando um dos lados, né? A gente vai analisar os dois. Primeiro, a gente vai analisar uma seção imediatamente junto e anterior ao ponto das forças concentradas, e outra imediatamente junto e posterior ao ponto das forças concentradas. Vamos ver isso, como é que se faz. A gente tem aqui S2, então eu vou colocar aqui uma seção imediatamente junto e anterior ao ponto de forças concentradas, e outra seção aqui imediatamente junto e posterior ao ponto de aplicação das forças concentradas. Essa aqui, anterior, eu vou chamar de S2A, e a posterior eu vou chamar de S2P. Aqui, pessoal, está representada uma separação, mas isso é como se fosse imediatamente, né? Um infinitesimal, imediatamente aqui anterior, e imediatamente posterior ao ponto de aplicação. Então, a gente aqui precisa fazer análise por essa seção, para essa seção anterior e para essa seção posterior. Vamos lá. Vamos pegar a seção anterior primeiro. Como é que a gente determina, então, os esforços? Da mesma forma que a gente já fez, né? Observe uma coisa. Eu dividi a peça da mesma forma que a gente fez anteriormente, só que aqui eu dividi essa aqui, considerando a seção anterior, né? E essa aqui, a seção imediatamente posterior. Pessoal, os esforços, eles podem ficar para esse lado ou para esse lado, tanto faz. Você só não pode considerar nos dois. Ou você considera desse lado, ou você considera desse aqui, tá bom? Então, eu deixei aqui as forças aplicadas, né? Desse lado aqui direito. Vamos lá. Determinação do reforço solicitantes, então, na seção S2A. A gente vai utilizar as forças à esquerda, né? Da mesma forma, a gente já representa os 3 esforços. Da mesma forma, a gente aplica as equações de equilíbrio para determinar esse reforço. Então, o valor do esforço normal vai ser igualzinho. Ele vai ter um valor aqui de 2P, de tração positivo. Só que a gente já fez anteriormente, a mesma coisa. Por isso eu estou passando rápido. O somatório de forças aqui em Y vai me dar o cortante, que é da mesma forma que a gente já fez no exercício anterior, né? No mesmo exercício, a gente fez para a seção S1 anteriormente. Então, aqui a mesma coisa, a gente considera negativo porque ele está apontando para baixo, o resultante. E com o somatório de momentos, da mesma forma, a gente determina aqui o momento, né? Fibras interiores tracionadas, positivo. Isso a gente fez
da mesma forma que para EC1, só que aqui, observem, o momento é 2P por A, né? Porque seria P por 2A. É a única coisa que muda aqui, que essa seção aqui está mais afastada, mas o procedimento foi a mesma coisa. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente já tem aqui, a gente calculou nessa fase, né, nessa seção anterior, os 3 esforços solicitantes internos. A gente agora vem pelo outro lado, usando a força à direita. Então, a gente ficou aqui com esse pedaço aqui da estrutura, com uma única reação aqui no apoio B, e as 2 forças aqui aplicadas no ponto, né, de descontinuidade. Da mesma forma, a gente vai atribuir aqui os 3 reforços internos, que a gente já conhece, que são o reforço normal, cortante e momento fletor, e da mesma forma a gente vai aplicar as equações de equilíbrio. No caso, o esforço normal aqui, né? Tem um erro aqui. Dá para o esforço normal, porque, na verdade, pessoal, eu considerei uma representação aqui errada. Tenho que consertar isso aqui para vocês. Eu deixei as forças aqui na figura desse lado, mas, na verdade, eu calculei como se as forças estivessem aqui desse lado. Vocês perceberam isso? Então, eu calculei esse lado, considerando os reforços aplicados aqui. Forças aplicadas aqui. Nesse lado, eu considerei como que as forças já não estavam aqui. Por isso que eu coloquei aqui a normal igual a 0. Eu vou dar uma ajeitada nisso aqui antes de enviar de novo para vocês. Porque aqui vocês vão se confundir, né? Tem um reforço aqui e eu estou considerando aqui 0. Então, vamos lá. O cortante aqui seria, então, 2P, no sentido contrário dessa reação, né? Observem que eu deixei aqui a representação da força atuando no ponto, mas está errado. Eu considerei no cálculo da outra seção e não desse. Então, eu preciso aí consertar isso para vocês. O cortante, então, aqui é positivo, porque a resultante ela está apontando para baixo, mas a gente está analisando da direita para a esquerda. Lembrem que essa foi a nossa convenção. Se a gente está analisando da direita para a esquerda e ela aponta para baixo, é positivo. E o somatório de momentos, então, com respeito à seção aqui, ele vai ser igual a 0. Então, a gente determina, aplicando essa equação de equilíbrio, o momento fletor, que no caso vai ser menos 2P por A. E positivo, porque ele traciona fibras inferiores. Então, pessoal, eu já calculei os esforços, né, pelos 2 lados. Então, assim é que você precisa fazer quando você tem um ponto de descontinuidade. Você vai calcular pelos 2 lados. Tá certo? Então, aqui eu errei na representação, porque essas 2 forças aplicadas, eu, na verdade, considerei na seção, no corte anterior e não nesse. Então, vocês vão perceber aqui que o cálculo não está coerente com isso aqui. Mas é assim o procedimento, pessoal. Vamos lá. Caiu uma coisa aqui. Então, aqui a gente finaliza essa aula. Eu sei que é muita informação aí, de repente, para vocês, mas na próxima aula a gente já vai trabalhar com mais exemplos de cálculo. Bom, alguma dúvida? Todas. Brincadeira. O livro é Ana Maria Canto, né? Oi? O nome do livro mesmo? Só para confirmar. O da Maria Cacão. Esse aqui, estrutura isostática. Você tem aqui o Susequinde também. Todos esses livros aí, vocês vão encontrar exemplos, vão encontrar
conteúdo aqui das aulas. Então, pessoal, vamos lá. Vocês já têm um trabalho, vocês podem ir fazendo já as questões de reações de apoio do trabalho. Eu mandei aqui para vocês pelo chat. E eu vou mandar agora no WhatsApp também. E assim, quem for corajoso pode tentar já fazer as questões de cálculo de esforços internos nas sessões também. Mas, de qualquer forma, semana que vem, a gente vai fazer já mais exercícios para vocês já conseguirem depois fazer o trabalho, o exercício 2, tá bom? Falou, professora. Boa noite. Mas se tiver Mais dúvida, alguma posso coisa? Se tiver dúvida, pode ir perguntando a senhora pelo trabalho, né? Pode, claro. Valeu, professor. Obrigado aí. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, boa noite.